A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, lá no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 2, no seu versículo 40, o texto diz: E o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse versículo, esse texto, ele fala-nos a respeito do menino Jesus. E a lição que nós iremos estudar, a lição de número 8 da nossa escola bíblica dominical, tem por título: Jesus viveu a experiência humana. Então, nós iremos falar sobre as experiências que Jesus viveu estando na forma humana. Então, nós iremos observar em toda a lição sobre essa experiência humana que Jesus teve. No seu textual da revista, o comentarista nos coloca assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23, verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Tá bom? Então vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Encontra-se lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 ao 51. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 37, 38 e 42. Diz assim: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mateus 26. E levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então ele disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez, orou dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Dois textos bem paralelos para frisar a humanidade de Jesus e a experiência humana que Jesus teve. No capítulo 26 do Evangelho de Mateus, a gente presencia um Jesus aflito, um Jesus tenso, um Jesus com dores na alma, um Jesus triste,
são características humanas, sentimentos humanos, agora sendo encontrado na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus, sendo homem, ele sentiu os mesmos aspectos físicos, morais, né, do ser humano ou do homem. Então Jesus teve fome, Jesus dormiu, Jesus teve sede, Jesus teve as suas necessidades fisiológicas, enfim, Jesus se entristeceu, Jesus se alegrou, né? No Getsemane é o ápice, né, do seu sofrimento. Mas você vai lá no Evangelho de João, capítulo 11, diz que diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. Então são sentimentos humanos que estavam agora também sendo encontrados na pessoa de Jesus. Tá bom? Então nós vamos aí discorrer nesta lição acerca da humanidade de Jesus. O tópico primeiro fala sobre a experiência humana no ministério de Jesus, tá? Então, dentro dessas experiências, a gente encontra os debates com as autoridades religiosas, né? Os fariseus, os saduceus, enfim, os herodianos. Aí fala sobre a vida social e religiosa de Jesus também. A gente encontra o Jesus se dedicando, né, à vida social, à vida religiosa do seu tempo, né? A gente presencia isso também, enfim. A gente também vai ver as heresias acerca dessa humanidade de Jesus, tá bom? Então, nós iremos estar discorrendo desse assunto, tá? E lá no vídeo, aí vai estar na descrição do vídeo um link, tá? Uma apostilazinha acerca dos partidos religiosos, tá? Dos tempos de Jesus. Então a gente vai ver lá os herodianos, fariseus, saduceus, os escribas. A gente vai ver lá alguns partidos religiosos, tá? Os cobradores de impostos, os essênios, os zelotes, tá? Tá tudo, vai estar tudo dentro dessa apostila. Você pode baixar aí e fazer o seu plano de aula, tá bom? Então vamos lá. Tópico primeiro: os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Os fariseus, o nome vem do hebraico pushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus, defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo de crítica de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo do fariseu, ao qual pertencia antes da sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo, né? Ou seja, os fariseus, né, após a destruição do templo, né, de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, o grupo ele vai evoluir, né? Agora eles não vão mais ser conhecidos como fariseus, ou seja, eles vão evoluir para o judaísmo rabínico, tá? Então, por que eles evoluem? Porque os fariseus, né, ao contrário dos saduceus, eles não dependiam muito do templo, tá? Então, o seu exercício era mais com a leitura oral das leis e tradições judaicas. Então, esse costume, né, deles não dependia muito do templo,
tá? Eles eram completamente independentes do templo. O foco dos fariseus era em manter a lei e as tradições judaicas para o povo. Então isso se fazia no dia a dia, tá? Nas sinagogas, não necessariamente dentro do templo. E é por causa desses argumentos que os fariseus mais perseguiram Jesus. Por quê? Porque Jesus vinha uma contraproposta completamente diferente do que dizia a lei e das tradições judaicas. Tá? Então a gente vai ver um embate muito grande quando os fariseus vão questionar a Jesus a respeito dos discípulos que não lavavam as mãos para comerem, para se assentar à mesa. Ou seja, era uma tradição judaica, né? E Jesus vai vir rebatendo isso, dizendo que o que contamina o homem não é o que sai, né? Não é o que entra, mas é o que sai. Aí Jesus vai virar para eles e vai dizer: vocês são um monte de sepulcro caiados. Vocês estão bonitos por fora, mas estão podres por dentro. Tá? Então esses grupos, né? O grupo dos fariseus, eles não deixam de existir, mas eles migram e hoje eles são, né, o judaísmo rabínico, que defende também as leis e as tradições judaicas até os dias de hoje. Já os saduceus, né, o nome vem de Zadok, família que detentia o cargo de sumo sacerdote desde Salomão. Até pouco antes do surgimento desses grupos, eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, né, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espírito nem na ressurreição. Ou seja, diferente dos fariseus, os saduceus já eram uma corrente, né, da auto-aristocracia judaica e sacerdotal que precisava do templo. Tá? Então, os saduceus, eles exerciam a sua religiosidade não como os fariseus, mas agora de forma diferente, porque eles eram completamente dependentes do templo. Tá? Então, mas as suas influências desaparecem também com a destruição do templo. Ou seja, o grupo, esses saduceus, eles não migram como os fariseus. Eles são completamente extintos. Historicamente, eles não sobrevivem após a destruição do templo. Era um grupo altamente religioso, era um grupo que só cria no Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, não criam nos demais escritos do Antigo Testamento, tá? Para eles só existiam as leis, o tabernáculo, para eles não existia ressurreição, não acreditava em anjos e nem espíritos. Tá? Então, essa era a filosofia dos saduceus. Também tinha os herodianos, né? Que eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. Os discursos de Jesus também o incomodavam. Formavam conselhos com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Estavam associados aos fariseus na questão dos tributos, tá bom? Então os herodianos eram um partido político, tá, na época de Jesus, filiado a Herodes, tá bom? Para defender, tá, os interesses do Estado de Roma e também fazer com que o governo de Herodes
pudesse ser um governo bem-sucedido, porque, sendo o governo de Herodes bem-sucedido, Herodes ganharia louvores de César. E ganhando louvores de César, ganharia honraria. Então, na visão dos herodianos, Herodes sendo honrado por César, eles também seriam honrados. Ou seja, eram pessoas que estavam buscando o interesse do Estado, mas para que também pudessem se promover a si mesmo, se aproveitando da ocasião, tá bom? E qual é o foco dos herodianos? O foco principal dos herodianos era acerca dos tributos. Por quê? Porque eram os tributos que geravam, né, condições financeiras, enriquecimento no governo de Herodes. Então, quando Jesus combate o tributo, né, quando Jesus fala do tributo e mexe no tributo, isso vai despertar a ira dos herodianos, porque está mexendo com a galinha do pote de ouro, não é verdade? Enfim, então Jesus também vai despertar a ira deles. Jesus, irmãos, na verdade, vai despertar a ira de todos os grupos religiosos do seu tempo. Por quê? Porque Jesus nunca, preste atenção nisso aqui, Jesus nunca se assentou com fariseu, Jesus nunca se assentou com saduceu, Jesus nunca se assentou com herodianos, Jesus nunca se assentou com grupo religioso nenhum. Pelo contrário, eram os grupos religiosos que procuravam Jesus para ouvir os seus ensinamentos, para questioná-los depois disso. Tá bom? Então, preste atenção nisso. Tem muito fariseu, grupinho no nosso meio, tá? Que só nos rodeiam para depois ficar falando mal, criticar, apontar. Tá bom? E se você é um desses que fica nesses grupinhos, vigie, porque não se senta com fariseu. Ah, mas fariseu está sentando comigo. Sentava com Jesus, mas ouvia de Jesus o que não queria ouvir. Tá bom? Fica a dica aí. Vamos lá. A vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro, Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam o começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, né, Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus na ocasião. Zebedeu era um pescador da Galileia, marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Ou seja, então você vê que Tiago e João eram primos legítimos de Jesus, porque eles eram filhos da irmã de Maria, de Salomé, né? Então Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ou seja, o texto que a gente leu do Evangelho de Lucas, capítulo 2, no versículo 40, né, fala que o menino Jesus crescia e se fortalecia no Espírito. Perceba que esse Espírito está com letra minúscula. Então, esse Espírito não é o Espírito Santo, tá? É o Espírito humano de Jesus, tá? Então, o texto defende a tese de que o menino crescia, né? O menino crescia e se fortalecia no Espírito. Esse Espírito é o Espírito humano, o Espírito que o homem possui, tá bom? Então, o Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física, emocional e emocional, tá? Então, essa natureza que ele não participou,
não foi a natureza humana. Qual é a natureza humana? A natureza adâmica, a natureza caída. Então, Jesus não, né? Mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Ou seja, nas características próprias do ser humano, Jesus nasce de mulher, cresce, é gerado sobrenaturalmente, é gerado sobrenatural pelo Espírito Santo. Aí ele nasce, ele cresce, ele sofre, ele é um bebê, ele se angustia, ele teve sono, fome, cansaço, né? Morreu, mas a única diferença é que ele não fica, a morte não vence, ele ressuscita ao terceiro dia. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, tá? Mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Por quê? Porque Jesus, ele não teve a natureza adâmica, a natureza caída e pecaminosa, tá bom? Tópico 2. O nosso tópico 2 fala acerca das heresias que negam a humanidade de Jesus, tá? E a gente já tem visto algumas coisas aí em outras lições acerca disso, né? Tem aí o apolinarismo, que foi Apolinário, né? Foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310, tá? Segundo a sua teoria, né? O verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Essa ideia foi refutada, tá? Mas por que Apolinário ele tem esse argumento? Ele cria esse argumento a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 26, no versículo 38, quando Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui comigo. Então, ele, dentro da sua teoria, segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, negando que Jesus tivesse o espírito humano, tá? Mas isso é refutado. A reação da igreja: a humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo e também da alma e do espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa, tá? A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é verdadeiro homem, O apolinarianismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia em 451, tá? Então a única diferença, tá, da humanidade, as experiências de Jesus como homem está intrinsecamente dentro da sua impecabilidade. Jesus não teve pecado, Jesus não nasceu do pecado, Jesus não herdou a natureza adâmica, tá bom? Perdão. O monotelismo é a doutrina cristã teológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, mono, único, e telema, vontade, desejo. É uma tentativa de conciliar a teologia monofisista com o credo de Calcedônia, que reafirma as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Tá? Por quê? Sofrônio, né? Sofrônio aí, deixa eu voltar aqui. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sobre a direção divina. Ao perdoar pecados, é a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades: a humana, submissa a Deus. Então, o que o monotelismo diz? O monotelismo diz que, independente de Jesus ter vindo como homem, ele não
viveu intensamente a sua humanidade, tá bom? Aí Sofrônio vem e rebate, refuta essa tese, dizendo que existia duas vontades em Cristo, a humana sendo submissa à divina. E de fato, Jesus, como humano, ele viveu a sua humanidade, mas vivendo-a dentro da vontade divina. Então Jesus não fazia nada dentro da sua chamada, dentro do seu ministério, dentro da sua vocação, que não fosse algo direcionado por Deus. Tudo em Cristo estava correlacionado com a vontade divina. E a gente vê isso lá no Getsêmani, quando a sua alma está angustiada, abatida, triste, e ele vai, olha a vontade humana de Jesus. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Vontade humana. Mas, todavia, seja feita a sua vontade. Direção divina. Então, Jesus está dizendo o quê? A minha vontade é que esse cálice, que eu não venha beber ele. Mas, se for a tua vontade, eu beberei. Então, irmãos, a natureza humana de Jesus, né, a humanidade de Jesus sempre esteve intrinsecamente relacionada com a vontade de Deus para a sua vida, tá bom? Alguém vai falar, mas eu não sou Jesus. Não, a gente não é Jesus de fato, mas a gente pode e devemos e temos a obrigação de viver dentro da vontade divina para a nossa vida. Então a gente tem que procurar entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu realize? O que Deus quer que eu busque? O que Deus quer que eu realize? Então, a gente precisa viver a vontade divina dentro do nosso exercício ministerial, dentro dessa natureza humana que temos, né? Que a gente não possa andar por vista, mas que a gente ande por fé. Os profetas do Antigo Testamento, quando eram chamados, paravam de viver a sua vida humana para viver as direções divinas de Deus para a sua vida. E hoje não poderia ser diferente, mas quem está interessado em viver conforme a vontade de Deus? É difícil, é complicado, né? Mas Jesus, que foi a nossa experiência maior, ele mostrou para a gente que é capaz de viver a forma humana dentro da vontade divina. Tá bom? Vamos lá, tópico 3. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Pouquíssimos. Podemos afirmar que Jesus visitou, durante sua vida terrena, 3 países. O Egito, ainda quando era uma criança pequena, né? Israel, o centro das suas atividades, e a Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. Os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona, ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. Ou seja, os evangelhos não mostram Jesus entrando estranho em sua comunidade, muito mesmo um forasteiro. Então Jesus, dentro da sua capacidade, ele só visitou 3 países, né? Em seu tempo, Jesus nunca pisou nos Estados Unidos, nunca pisou na Índia, nunca pisou em outro lugar, a não ser na Fenícia, a não ser no território de Jerusalém, Israel, e também no Egito, quando ainda era uma criança, né, que seus pais tiveram que fugir, tá bom? Então, Jesus era visto como alguém da comunidade. Irmãos, Jesus era conhecido, né, dentro da sua comunidade, tá? Jesus era facilmente identificado em Nazaré.
a sua cidade o conhecia, tá? Sabia que ele era filho de José, sabia que ele era filho de Maria e sabia qual eram os seus irmãos, tá? Então, essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade do seu povo, Israel, e não um estrangeiro. Sua maneira de viver e seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Então Jesus, irmãos, ele era conhecido da sua comunidade, tá bom? Então fica aí a nossa aula deste domingo, né? Desta semana, sobre a humanidade de Jesus, o menino Jesus. Lógico que a Bíblia oculta a Bíblia oculta alguns anos da vida de Jesus, mas não é difícil textualizar que nesse período que a Bíblia se oculta, Jesus estava crescendo, né? Então a gente vê o Jesus quando nasce, 2 anos, depois a gente vê o Jesus com 12, né? Lá no templo, ensinando, lá em Lucas capítulo 40, em Lucas 2:41, ele está no meio dos doutores. Ali a gente tem a mixivar de Jesus, né? Declarado o Filho de Deus, né? Filho da luz, tá? É uma declaração que o menino tinha que fazer sobre as leis judaicas, sobre a Torá, enfim. Então a mixivar de Jesus foi feita aos 12 anos de idade, e é exatamente quando ele está no templo, junto com os mestres da sua época. Dos 12 aos 30, são 18 anos que a Bíblia se oculta, mas tematicamente a gente percebe que nesse intervalo Jesus está crescendo, Jesus está nas escolas judaicas, porque aprendendo a lei, aprendendo os rituais, tá? Porque era obrigação da lei, todo menino deveria recitar a lei, enfim. Então, nesses 18 anos que a Bíblia se oculta, Jesus está crescendo, evoluindo, Jesus está aguardando o tempo. Quando chega aos 30 anos de idade, que é o tempo considerado pela lei em que o homem já está em fase adulta para exercer a sua religiosidade, é nesse exato momento que Jesus aparece. Jesus não poderia, antes dos 30, aparecer, por quê? Porque pela lei ele não poderia argumentar religiosamente. Então, só aos 30 anos que ele poderia fazer tal coisa. Então, é exatamente aos 30 anos que ele aparece a João Batista, e ali ele começa o seu ministério de apenas 3 anos e alguns meses. Tá bom? Então, que Deus possa te abençoar. Eu quero te pedir, irmãos, mais uma vez, falei isso na aula passada, vou tornar a falar nesta aula. Infelizmente, eu não tenho visto, né, compartilhamentos das nossas aulas, né? Gostaria de pedir você, irmão, amigo, você que chegou até o final desse vídeo, está me ouvindo, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos. Vamos fazer a Escola Bíblica Dominical, né, alcançar mais números de pessoas. Está tão difícil, irmão, o ensino no nosso meio, e às vezes a gente tem uma aula, né? Talvez não seja a melhor aula que você já ouviu, já viu, mas eu acredito que alguma coisa possa servir para alguém. Então compartilha aí nas suas redes sociais, tá bom? E inscreva-se no nosso canal aí da nossa Escola Bíblica Dominical, no link aí que você clicou. Se você clicou, vai lá e se inscreva. Já está dentro da página. É só você nos ajudar acerca dessa questão, tá bom? Que Deus te abençoe. Próxima lição: quem é o Espírito Santo? Amém? Então que Deus te abençoe. Boa semana, boa aula, bom plano de aula.
e até a próxima lição. Lembrando que aí na descrição vai estar a apostila sobre os grupos religiosos da época de Jesus. Está em PDF, é só clicar e baixar e estudar. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima.